Olá, pessoal. Hoje na conversa com o ativista, o nosso bate-papo é com o Senhor Ildeu, uma história sem fim. Vem comigo. Nesse decorrer de caminhãozeiro, de mercadorias, chegou uma época, mais ou menos, a época de 60 para 61, mais ou menos, eu vendi caminhão. Eu vendi caminhão e entrei no serviço de malária em 62. Na 100. Entrei na 100 em junho de 62. O que lá que eu fui fazer lá? Entrei lá como era para ser motorista. De motorista, eles me puseram para pesar DDT. Não tinha vaga para motorista. Mas como eu estava precisando de emprego, fui pesar DDT. Depois da pesagem de DDT, um belo dia, chegou um jipe novo. Eles foram atrás de mim, me tiraram da pesação de inseticida e puseram eu para dirigir esse jipe. Lá rodei por vários anos, carregando DDT para aqui e para ali. Aí no fim, decorrido do tempo, eu fui adquirindo confiança na chefia, me puseram como encarregado de material permanente, depois me passaram para transporte. Eu comandei o transporte da SEM muito tempo. Depois foi me aproveitando a minha capacidade de trabalho, me puseram como chefe de distrito. Nessa época, era só o médico que ocupava esse cargo de chefe de distrito. Mas me acharam com condições, fizeram eu como chefe de distrito e eu comandei a SEM por vários anos, muitos anos. Inclusive trabalhei 33 anos no serviço de malária, erradicamos malária nesse sertão todo, como Paracatu, Buriti, Zarino, Formoso. Já trabalhei essa região todinha. Senhor Ildeu, mas daqui em Formoso naquela época era um desafio, porque daqui lá é mais de 350 quilômetros. Nós passagem era geralmente, quando não passava por interior, ia por Brasília. Por Brasília, por lá passava por Brasília, ia pegar a tal de Serra Geral, para sair lá em Formoso. Serra Geral, você já ouviu falar na Serra? Já. A gente passava lá na Serra, saía lá em cima, lá em Formoso. E por aqui sempre varia uma dificuldade. Com muita dificuldade você ia para Goiás Minas, de Goiás Minas você ia para Formoso. Dava a volta. Porque aquela estrada ali de Buritis para Formoso era complicada na época, né? Ainda tinha aquele rio grande lá para atravessar, Pirapitinga. Pirapitinga, né? Parava por lá. Uhum. Pois é, aí o senhor na SEM, o senhor chegou a trabalhar com pulverização de DDT nas casas, nos ranchos? Muito. Naquela época era só rancho, né? Era o trabalho feito, né? Na época era o trabalho que a SEM já existia, que a SEM era um órgão que acompanhava o regime militar. Era o militarismo dentro da própria SEM. Tinha guardas, tinha o inspetor, tinha o guarda-chefe, tinha o inspetor geral. Era um comando geral, como fosse do Exército, a mesma coisa. Inclusive nessa época nós de DDT, que a gente fazia borrifação, corria fazenda por fazenda. Nós tínhamos o trabalho da SEM, era um trabalho perfeito. A gente tinha mapa de toda a região de Paracatu, Unaí, Buriti,
você sabia quantas fazendas existiam, quantas casas existiam, quais as divisas de cada fazenda. Isso era um trabalho especial, isso é o tal de croquis. Você entrava, o guarda pegava um mapa, entrava na fazenda de uma ponta, saía na outra, borrifando tudo que é casa existente. E quando vocês encontravam alguém com malária, como é que era o tratamento? Quando encontrava malária, o tratamento era trazer, fazer exame, foi comprovado a malária, e dava 10 comprimidos para ele. Era 3 comprimidos, 9, depois dava mais 3, depois mais 3, depois 1. Assim conseguimos erradicar a malária. Hoje você não vê falar em malária em Paracatu, Naí, Buriti, essa região todinha, hoje não existe malária. Não existe leishmaniose, febre amarela, né? Hoje está tudo livre disso, livre por causa do funcionamento da SEM. Hoje, esse negócio de dengue, eles não erradicam a dengue nunca, porque infelizmente as autoridades de saúde não entendem que para acabar com o mosquito só uma borrifação geral, com a inseticida, que desce mesmo o fim nos mosquitos. Hoje não tem. Porque o DDT na época, o senhor borrifava as casas com DDT, o efeito dela ficava 1 ano na casa, né? Hoje não tem mais esse produto, hoje né? não tem inseticida que faz esse período de imunização, né? Hoje não existe. Hoje em um certo tempo, eu vi uma bióloga de São Paulo, ela fez uma reportagem na revista, condenando o DDT, que o DDT foi proibido porque estava prejudicando a humanidade. Então eu escrevi para ela, nessa época, parece que eu estava com 90 anos. Eu escrevi para ela, dizendo a ela que ela se entendesse que a proibição do DDT foi um crime, porque a inseticida era uma inseticida que matava tudo, era uma inseticida forte, que matava tudo e não prejudicava ninguém, porque eu estava com 90 anos, dormi em cima de DDT, comi DDT a vida inteira e estava forte. E não tinha nada que ela pensasse bem que aquilo era uma guerra de laboratório, um querendo engolir o outro. Para vender os produtos que hoje tem aí no mercado. Devia esse povo, enquanto eles não arranjar, porque fala de DDT foi proibido, arranja a forma do DDT, forma ela e põe outro nome nele. Que a forma do DDT é diclorofenil tricoretano. Então você procura aí, forma inseticida e põe outro nome nela. E, senhor Ideu, quando vocês encontravam a pessoa com febre amarela, qual era o medicamento que dava para eles, os comprimidos? Febre amarela aqui em Maracatu existiu um caso só, na época em que eu trabalhava. Aqui nos Poções houve um caso de malária, então, de febre amarela. Então essa febre amarela, a gente não tinha um medicamento específico. Trabalhamos tratava da pessoa com o próprio alarém, o próprio comprimido que trabalhava com a malária. Com a febre malária. Malária e febre amarela, vocês usavam o mesmo comprimido? A mesma coisa, eu usava o mesmo comprimido. Sei. Não existia um comprimido específico para a febre amarela. Mas o senhor já me contou uma vez que vocês não davam comprimido para o cidadão, não, sabe? Chegava lá na casa dele, abria a boca dele, enfiava o comprimido na boca.
O sujeito, para poder erradicar a malária, porque geralmente a pessoa que está doente faz exame, deu positivo com a quantidade de comprimido que ele tem que tomar, nós fazíamos o sujeito tomar os comprimidos na vista. Você tinha que tomar o comprimido a gente vendo, porque na verdade a erradicação, a malária no norte do país não acaba nunca, porque o serviço de malária lá, eles enchiam o bolso do sujeito de comprimido. Ele tomava a primeira dose, acabava o acesso de febre. Acabou, passou, você não tomava mais, né? Ele, bom, sarei. Daí 10, 15 dias ela repetia outra vez. E aí ia ficando resistente, né? Resistente, né? Ia ficando sem valor, porque isso muitas vezes quando eu trabalhava lá, eu chegava o sujeito vindo lá do norte, chegava lá, chegava aí tremendo, Walter Neiva mandava lá o sujeito para fazer exame. Fazia, dava positivo, aí dava eles comprimido para tomar. Eu falei, não, comprimido tem muito, o bolso estava cheio de comprimido, mas o doente não sabia que tinha que ter uma dose certa para combater a malária. Então ele tomava a primeira dose, passava o acesso de febre, ele largava os comprimidos, o bolso estava cheio de comprimidos, mas não sabia. Agora aqui não, nós obrigávamos você a tomar, hoje tomava 6 comprimidos, você às vezes tinha que ir para a roça, eu mandava um guarda lá, sair daqui, lá 50 quilômetros, levar 3 comigo para ver ele beber. Assim erradicamos malária dessas condições. É isso aí, pessoal. Até a próxima conversa com o ativista. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos em frente, caminhando sempre. Grande abraço. Até breve.